Eu quero meditar com os irmãos sobre esse texto. Há alguns anos já, irmãos, a carta aos Tessalonicenses, ela tem sido assim uma meditação frequente minha, pelo menos no início do ano, porque eu olho para a igreja de Tessalônica e eu acho que ela se assemelha muito ao dia a dia da igreja, né? Uma igreja como nós, uma igreja comum, uma igreja que tem seus desafios, então aqui tem algumas coisas bem interessantes. Eu queria me debruçar nesse capítulo 3 aqui hoje, e nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 3, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 3. Se você puder ficar de pé para você encontrar o texto para nós lermos. E diz assim: por isso, não podemos esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Amém, irmãos? Amém. Podemos orar mais uma vez? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos essa noite, oramos a tua graça, teu cuidado, teu favor, e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a entender a tua palavra, a compreendê-la, e nos dar graça e força pelo Espírito Santo, para podermos praticá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar para sempre? Vamos lá, irmãos. No capítulo 3, Paulo ele vai dizer, e essa é a expressão de Paulo, né? Não podemos mais esperar. Não podemos mais esperar. Para a gente chegar aqui, eu preciso fazer só uma lembrança histórica do que está acontecendo, ou o que aconteceu aqui. Se os irmãos olharem depois com calma o capítulo 16 do livro de Atos, os irmãos vão perceber que na segunda viagem missionária, Paulo faz pelo menos 3 viagens missionárias. Na segunda viagem missionária, Paulo entra numa região, que é a região dos Macedônios, e ele vai chegar nessa cidade, a cidade de Tessalônica. Ele vai passar por Filipos, é o episódio onde ele vai para a prisão com Paulo, com Silas, e eles oram para estar na prisão, e então eles libertam. A próxima cidade é a cidade de Tessalônica. Ele entra na cidade de Tessalônica, ele fica hospedado na casa de um homem chamado Jasão, e a Bíblia vai dizer que, pelo menos durante 3 sábados, que é o dia em que os judeus se reuniam na sinagoga para olhar a lei, aprender da lei, observar a lei de Deus. Então, em 3 sábados, Paulo, junto com Silas e juntamente com Timóteo, eles vão até essas sinagogas e eles começam a ensinar sobre Jesus, o Messias, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor. A Bíblia vai dizer que muitos homens, muitos judeus se converteram ao Senhor, mas também muitas pessoas da fala grega, não judeus, também abraçaram a fé. Mas a Bíblia também vai dizer que alguns judeus, tomados de inveja, se juntam à malandragem e então vão atrás de Paulo. Eles vão aonde Paulo está hospedado. E quando eles chegam ali, eles arrastam Jasão, o hospedeiro, o homem que está recebendo os discípulos, apóstolos, e ele é levado à prisão. A Bíblia vai dizer que depois que ele paga a fiança, ele é liberado, e então Silas, Paulo e Timóteo saem daquele lugar. Eles vão para a região da Bereia. Na Bereia, eles vão então começar o ensino ali. E a Bíblia vai dizer que os mesmos homens que perseguiram eles em Tessalônica descem até Bereia, perseguem eles em Bereia, e então eles descem para a região da Caia, Atenas e Corinto. Ok? Só que aí, irmãos, Paulo fica sem nenhuma informação de como aquela igreja que acabara de nascer, os irmãos judeus,
gregos, talvez alguns romanos. Como é que eles estão? Porque Paulo percebe que se levanta uma grande perseguição contra a igreja, contra aqueles que receberam a fé em Jesus. E nós precisamos fazer um raciocínio que hoje nós temos uma comunicação extremamente rápida. Hoje, a mensagem de texto é quase simultânea. Em frações de segundos, eu escrevo aqui e alguém recebe em qualquer lugar do mundo. Então, hoje em dia, a comunicação é muito rápida, muito veloz. Mas nós estamos falando de uma época muito rudimentar, onde a velocidade de trânsito, de locomoção, mas a de informação, ela demorava um pouco mais. Eu me lembro, irmãos, ainda, na minha infância, que os meus pais se correspondiam com os meus avós via carta. E demorava ali alguns dias tanto para que a carta enviada de São Paulo chegasse à terra natal dos meus pais, que é São João do Piauí, quanto também quando alguém escrevia de lá, demorava a chegar. Então, mas mesmo assim, essa correspondência daquela época, esse serviço de telégrafo dessa época, era mais rápido do que na época do Paulo. Então, Paulo estava sem nenhuma informação de como estava a igreja. E ele começa a remoer, a pensar nos irmãos e pensar como eles estão. Como está aquele povo? Como está aquela igreja? Como está Jasão? Como estão os meus irmãos que confessaram o Senhor Jesus? Ele queria saber, e havia uma preocupação no coração de Paulo. A preocupação dele era essa: como está a fé deles? Como está a fé dos meus irmãos? Como eles estão se suportando com as tribulações? A tribulação, a dificuldade, ela, com o entendimento correto, ela nos fortalece. Mas a Bíblia vai dizer que a esperança tardia, ela enfraquece o coração. Que a falta de ver um jeito, um caminho, uma forma de sair daquela pressão, daquela situação, pode fazer minar a fé. Às vezes, irmãos, nós temos uma ideia de ajuda e nós nos preocupamos em ajudar uma área, mas nem sempre nós pensamos sobre a fé. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Às vezes a gente pega um casal com dificuldade, que não está conseguindo se comunicar muito bem dentro de casa, a conversa não está fluida, está truncada, toda hora está tendo uma fala mais ríspida, e aí as emoções vão se aflorando. Nós costumamos dizer que é uma comunhão intensa, né? A conversa vai ficando mais densa, mais encorpada. E às vezes, até mesmo eles começam a falar de seu coração. Aí, eu e você ficamos sabendo, a gente vai lá, começa a TV, e a gente quer salvar o casamento, que é uma coisa boa, salvar o casamento. A Bíblia vai dizer em Malaquias, o Senhor vai dizer: eu, o Senhor, odeio isso. Então, tem uma coisa boa ali, vamos salvar o casamento, vamos procurar trabalhar no coração do esposo, da esposa, tentar trabalhar no coração do casal, e aí a gente começa a interpretar, de repente, o casamento é restaurado, mas a fé não é. A fé fica balançada. Às vezes a pessoa tem um caminho de enfermidade, doença, e aí a gente corre para tentar ajudar, a gente ora, faz campanha, leva para o médico, ajuda com os remédios. A pessoa vai passando por aquela situação de enfermidade, ela até tem essa enfermidade, mas ela perdeu a fé. Ela vai, às vezes ela é traída, ela é apunhalada, às vezes no trabalho, na família, e a gente vai ali para tentar o coração, para tentar a situação. Ela até supera, consegue outro emprego, consegue se ajudar, ela parte para uma jornada vitoriosa, ela vai, mas ela perdeu a fé. Então, às vezes as pessoas elas salvam áreas da vida, elas conseguem sustentar áreas da vida, mas abusam da fé. Às vezes eu já vi, irmãos, talvez você já também conheça histórias
Ou quem sabe você viveu ou vive isso nesse momento. Nós conseguimos superar muitas dificuldades às vezes. Muitos diagnósticos contrários, muitas palavras contrárias, muitas sequências familiares complexas, difíceis, contrárias, mas nós vencemos. Pessoas que passaram dificuldade na infância vivem melhor agora. Pessoas que tiveram, de repente, uma vida familiar não muito boa, não muito saudável, mas agora conseguem construir um lar, bom para o filho, bom para o esposo, bom para a esposa, mas perderam a fé. Perderam a fé. Porque nós às vezes tratamos o relacionamento, tratamos a causa, mas nós não tratamos a fé. Uma das perguntas que às vezes eu faço com algumas pessoas quando elas falam de dificuldade é essa: como vai a sua fé? Eu quero te perguntar nessa noite, com o coração bem pastoral: como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Paulo está olhando para aquela igreja e se preocupando: como está a fé dos meus irmãos? Eu sei que eles estão indo. Eu sei que eles estão em dificuldade. Eu sei que lá nessa lâmina, lá naquele lugar, homens e mulheres estão sendo oprimidos por causa da sua fé, castigados por causa da sua fé, perdendo emprego por causa da sua fé, tendo desavenças familiares por causa da sua fé. E como está a fé dos meus irmãos? Essa é a pergunta na cabeça do Paulo. Se os irmãos olharem o texto do capítulo 2, no finalzinho, ele vai dizer: olha, ausente do corpo, mas presente no coração. Meu coração me diz a vocês: há um carinho, um amor no coração do Paulo para aquela igreja. E o fato de ele não conseguir ir para aquela cidade, ele vai dizer que por mais de uma vez ele tenta ir para Tessalônica, mas o diabo pede, basta ele. Alguns intérpretes estudiosos da Bíblia vai dizer que um dos motivos pelos quais Paulo não consegue voltar a Tessalônica é porque na prisão do Jasão, na pagamento da fiança, uma das causas que poderiam ter sido colocadas na fiança é que Paulo saísse da cidade. Por quê? Porque como a cidade estava vendo um alvoroço, alguns gregos tiveram medo de Roma vir contra eles por causa da discussão civil. Então eles, temendo Roma, expulsam Paulo. Temendo que Roma se levante para tentar realizar ali e venha com força, então eles expulsam Paulo. E talvez o impedimento de ele voltar para a cidade seja um impedimento jurídico. E Paulo tenta achar um jeito de estar com os irmãos, de procurar ali resolver. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos que me ouvem, que procuram ajudar as pessoas. Procuram ajudar as pessoas. Eu sei o que é difícil tentar ajudar alguém. Eu sei. Eu já estive dos dois lados da situação. Eu já estive do lado tentando ajudar, e eu já estive do outro lado, dificultando quem estava tentando me ajudar. Eu já estive do outro lado da ponta, eu sei como é difícil. Às vezes a gente não encontra meios, palavras. O que você vai dizer? O que você vai falar? Eu já contei aqui, eu acho que eu já contei aqui a história de uma irmã de uma igreja que a gente pastoreou, que ela teve que amputar as duas pernas. O trajeto da minha casa à casa dela era um trajeto curto. Eu morava na rua de cima da minha casa. Em menos de 2 minutos de carro eu estava lá, 5 minutos a pé. Mas para mim parecia uma eternidade, porque eu não sabia o que eu ia dizer. O que eu ia falar com uma mulher que sofreu a vida toda de doença dos ossos e no final da vida ela perdeu o movimento das duas pernas? O que eu vou dizer para ela? Quais são as palavras que vão confortar, consolar? Muitas vezes não existem. Às vezes a pessoa está com dificuldade financeira e você não tem o recurso que consiga ajudar, um problema de saúde, você não tem, ou não existe um tratamento médico, um remédio, alguma coisa que possa ajudar, e você fica sem recurso para fazer. E Paulo, não se sentia de controladas.
e um amor que tudo crê, conforme diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta. Nós recebemos esse tipo de amor, irmãos. Foi esse tipo de amor que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, conforme diz Romanos, capítulo 8. Paulo procura um jeito, namora, forma, momento, ajudar os meus irmãos, porque eu vou ajudar eles. E ele não consegue estar lá. Mas então ele olha para o lado e ele vê um jovem chamado Timóteo. Timóteo era um jovem notório, um menino que tem a fé cristã, herança da sua avó, herança da sua mãe, e ele é filho de judia e de pai grego. O que me faz acreditar que a restrição de Paulo seja uma restrição legal é porque ele não decide enviar Silas, um judeu. Ele decide enviar Timóteo, um grego, filho de grego. Talvez por ser grego, Timóteo tivesse liberdade para ir para depois da cabeça. A nacionalidade ajudava. Mas, daqueles 3 homens, Timóteo era o menos experiente. Paulo já tinha feito uma viagem missionária. Paulo já sabia transitar entre nações. Paulo já teve que lidar com situações adversas. E ele estava levando consigo um homem chamado Silas. Se os irmãos olharem no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro concílio da igreja, vocês vão perceber que quando a igreja do Senhor ela levanta para dar uma orientação a todas as igrejas cristãs, eles destacam um homem para ir até Antioquia, para trazer essa palavra de Antioquia. E é Silas. Silas é um homem levantado pelos apóstolos de Jerusalém para ir até Antioquia e para comunicar àquela igreja qual é a decisão da igreja sobre alguns assuntos. Então era um homem que sabia lidar com conflitos, era um homem que tinha um bom testemunho, era um homem que sabia lidar com as crianças, era um homem experimentado, que na segunda viagem de Paulo se coloca no lugar de Timóteo, de Barnabé, e vai à viagem. Mas Timóteo é um jovem ministro. Ele é um menino novo, está na sua primeira viagem missionária. Possivelmente Paulo estava treinando Timóteo, mas ele não consegue ir para Tessalônica. Provavelmente também não conseguiria enviar Silas para Tessalônica. Ele olha para Timóteo, que não é tão preparado, que não é tão experiente, que não é tão rodado, que não tem todos os requisitos de um obreiro maduro, mas é tudo que Paulo tem. E Paulo vai dizer: não podemos mais esperar. Eu queria fazer algo melhor. Eu queria fazer algo que eu acreditava atender a necessidade, mas eu não pude. E eu não posso mais esperar. Então eu envio Timóteo. Talvez, irmão, você, eu, nós não tenhamos todos os recursos, todas as coisas. Na verdade, irmãos, na verdade, sendo bem sincero com os irmãos, a obra que Deus nos pede para fazer é uma obra impossível. Irmãos, é impossível. Eu vou dar um exemplo para os irmãos da impossibilidade. Olhando aqui, ó, não vou nem contar, olhando aqui, nós temos aqui em torno de 40 irmãos. E cada um de vocês pode estar passando por uma dificuldade. Alguns na área da finança, alguns na área da família, alguns na área da saúde. Ou talvez por causa de algum parente, algum ente querido, alguma tristeza, alguma orientação. Talvez alguns irmãos não tenham essas dificuldades da saúde, das finanças ou da quarentena. Mas precisam ser trabalhados em alguma coisa no coração, a respeito da piedade, da fé, da constância, do orgulho, alguma coisa. E aí, irmãos, a gente, como ministro, eu, nossos irmãos como ministro, que pregam, as irmãs que pregam, nós nos propomos abrir a Bíblia e olharmos para 40 cabeças, 50, 60, 100, pregar na mesma palavra, que consiga atingir essa diversidade de situações a serem tratadas. É uma obra impossível.
lidar com a alma do ser humano, com a mente do ser humano, com o coração do ser humano, com as suas culturas, ideias, frustrações, tristezas, inclinações pecaminosas. No culto de 2 horas, uma palavra de 45 minutos, isso é uma obra impossível para os homens, mas não impossível para Deus. Significa que tudo que nós temos que fazer, eu como pastor, os obreiros, os irmãos, não é tentar fazer toda a boa obra, porque isso é impossível, é claro que é impossível. E é por isso que Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que nos tenham ordenado. E qual é a promessa? Eis que estarei convosco todos os dias. E a gente só pode fazer isso, sabe por quê? Porque ele está com a gente, é só por isso. Glória a Deus. Porque a obra em si, humanamente, é impossível de ser feita. E Paulo está diante de uma necessidade enorme, uma dificuldade tamanha, muitos impedimentos, porque ele está com um instrumento que talvez na cabeça dele não é o suficiente, mas é tudo que ele tem. Eu quero dizer que essa noite, você e eu podemos, não teremos todos os recursos, todas as possibilidades, mas faça o que for possível fazer. Glória a Deus. Faça o que for possível. Aconselhe o que for possível. Ajude o que for possível. Faça o melhor que você tem. Não espere, irmãos, as melhores condições para fazer alguma coisa. Não, as melhores condições não existem. Tudo na vida é feito e refeito e aprimorado. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Paulo, ele tentando, não conseguiu. Ele então diz: não podendo mais suportar, não ter mais notícia de vocês, eu enviei a vocês Timóteo, um ministro de Deus, um servo de Deus. Para quê, irmãos? Ele vai dizer aqui: eu enviei eles para fortalecer e animá-los na fé. Timóteo não estava indo lá, irmãos, para dar um novo emprego, para ver se perderam o emprego por causa da fé. Timóteo não estava indo lá comprar uma casa nova, dar uma moradia para aqueles que foram expulsos de casa por causa da sua fé. Paulo não estava indo lá tentando construir laços sociais daqueles que perderam amigos, parentes, vizinhos por causa da fé. Ele foi lá para fazer uma única coisa: olha, você perdeu muito porque você creu em Jesus, você perdeu muita coisa por causa da sua fé. E eu estou aqui para dizer uma coisa: perca tudo, mas não perca a sua fé. Glória a Deus. Tem hora que a gente vai perder alguma coisa, e nós temos que aprender a perder. O nosso pastor presidente nacional, ele diz uma coisa: que o carro crente tem que ter marcha ré. Uma hora a gente vai ter que recuar, uma hora a gente vai perder alguma coisa, mas nunca, jamais perca a sua fé. Ela é o mais importante. Porque a minha vai dizer, irmãos, que o que vence o mundo não é a nossa saúde, não são os nossos recursos, não são as nossas relações sociais. O que vence o mundo é a nossa fé. Escrevendo a Timóteo na segunda carta, na prisão que levaria à morte, Paulo vai dizer a Timóteo: a minha vida está sendo derramada como oferta líquida, libação como oferta líquida. A minha vida está sendo derramada como libação, mas não foi o que aconteceu com você, Timóteo. Eu, Paulo, eu combati o bom combate. Eu cheguei até o final da carreira e eu guardei a minha fé. Tem muita gente, irmãos, que começa a combater o bom combate, abraça a fé, caminha na fé. Alguns chegam até o final da carreira, mas não chegam com a fé guardada. A fé chega quebrada, chega enfundada, chega diminuída. Mas Paulo está dizendo o seguinte: ó, a hora do dia que eu vi meu Senhor a caminho de Damasco, com uma luz que brilhava mais que a luz do sol do meio-dia, daquele dia em diante eu nunca mais perdi a minha fé. Eu nunca mais perdi a minha fé. Eu fiz muita coisa. Eu levei o meu ministério até o final. E isso não é uma coisa difícil.
levar o ministério até o final, uma vida de serviço, que a palavra ministério, ela está ligada a serviço, trabalho, atividade, não é Maria. Ministério não é Maria, ministério é trabalho, é transmiração. Então, você olha, eu fiz uma vida inteira de trabalho. Nós estamos falando, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é o maior missionário da época, porque todo mundo conhece na época, Paulo escreve, em todos os continentes conhecidos na época, Paulo escreve. Ele é o maior escritor da Bíblia. Um terço das escrituras foi escrito por Paulo. Ele é o homem que mais fala acerca da fé cristã, da vida cristã, separação de igreja, vida conjugal, vida familiar. Ele é o mais completo, o homem que fala acerca da defesa da fé e acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele é um homem cheio de virtudes e ele não perdeu a fé. Então, Paulo está dizendo assim: olha, eu estou enviando Timóteo. Não é porque eu tenho todas as soluções para de vocês. Não é porque nós vamos conseguir costurar os laços familiares. Nós vamos conseguir reaver o segredo de vocês. Nós vamos conseguir um jeito de que ninguém mais pergunte vocês. Nós vamos conversar com o governador, nós vamos conversar com o prefeito, nós vamos conversar com o vereador, nós vamos conversar com todo mundo. E vocês vão ter garantido que ninguém mais vai perseguir vocês. Essa não é a promessa do Paulo. A promessa do Paulo é: estou enviando Timóteo. A missão é única, é fortalecer e animar a fé de vocês. Glória a Deus. Animar a fé de vocês. Eu não posso, cara. Mas tem alguém que pode. Irmãos, a igreja, ela foi chamada para fazer discípulos. Isso é o nosso trabalho. Quando eu falo nosso, não é o mesmo dos irmãos que estão aqui comigo, ou dos obreiros, da liderança, é nosso. Da comunidade. É nosso, nosso. É nosso trabalho como igreja formar pessoas no caráter de Cristo. É nosso trabalho. É o trabalho da comunidade, da igreja. É nosso trabalho. E às vezes a gente tem muita dificuldade na caminhada, sabe por quê? Porque a gente fala assim: olha, esse trabalho aqui é importante ser feito. Quem pode fazer? Aí a gente quer a maior mão de obra possível, a mais qualificada. Aí a gente fica: não dá para fazer, porque a pessoa precisa ser isso, a pessoa precisa ser aquilo. Às vezes, irmãos, ela não precisa de tudo isso. Ela só precisa ser o servo na mão de Deus. Um homem simples, uma mulher simples, um jovem simples, mas um ministro, um servo de Deus, com o coração no reino, disposto a animar a fé de alguns. Glória a Deus. Nem sempre, irmãos, o mais sábio, o mais teólogo, o mais preparado é o que vai conseguir fazer. Pode ter uma série de restrições de tempo, de agenda, mas você pode encontrar alguém que seja mais simples, alguém que ainda está crescendo na fé, alguém que ainda não é totalmente maduro, mas pode dar sua conta de contribuição. Use essa vida, use essa pessoa, invista na vida dela e diga: vai lá, confio em você, mas faz assim, faz assado, faz desse jeito, mas seja um bom servo de Deus. E aí, irmão, eu quero caminhar para o final, porque Paulo envia Timóteo. Lembra, irmãos, Paulo não tinha a menor informação de como aqueles irmãos estavam. Ele não tinha. Mas Paulo falou: bom, então eu vou enviar Timóteo, vou encorajar os irmãos, porque eu estou preocupado com a fé deles. É óbvio, que Paulo não queria, não gostaria que os irmãos tivessem prejuízos financeiros, prejuízos familiares, é óbvio. Mas Paulo vai dizer assim: olha, quando eu estive com vocês, eu já falei sobre isso com vocês, que é que nós somos designados para isso. Designados por quê? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que já disse isso, eu acho que vocês já ouviram isso, não só por mim, mas eu acredito que por outros irmãos, por outros pastores, por outros ministros. O sofrimento faz parte. Seria estranho nós não sofrermos, uma vez que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Uma vez que
está desassociado de vida vitoriosa. E isso não é verdade. Tanto não é verdade, irmãos, que os irmãos que estão aqui me ouvindo nessa noite, os irmãos que trabalham, sabem de uma coisa, que sem trabalho, a gente não conquista nada, não é verdade, irmãos? Não é verdade? Sem trabalho, a gente não conquista nada. Mas trabalhar não é difícil. As relações sociais, às vezes a falta de reconhecimento do trabalho, a valorização, não estou dizendo apenas valorização financeira, mas da pessoa. Quantas vezes a gente não tem que lidar com os olhos torcidos, as bocas torcidas, o cliente que está na ponta, que não fez o pedido do jeito que tinha que fazer, mas exige tudo que ele pediu, e você precisa, desculpa a expressão da palavra, rebolar para fazer certo, se virar, porque você tem um objetivo, né? Você tem obrigações, você tem sonhos, você tem metas, você tem filhos, então você passa por aquilo, às vezes chora, às vezes sofre, às vezes quer desistir de tudo, mas sabendo que ele vai repetir, quer de novo, mas isso não quer dizer que você e eu não estamos vitoriosos, quer dizer apenas que vitória e sofrimento estão caminhando juntos. A gente olha atletas de alta performance e a gente às vezes escuta isso de comentários na televisão. Ah, tem que fazer porque ganha muito, tem que jogar porque ganha muito, tem que jogar toda vez que joga porque ganha muito, mas não sabe, irmãos, a fadiga muscular, a ausência familiar, as restrições sociais também sofrem, porque sofrimento e vitória caminham juntos. Então, se você está sofrendo, não é porque você e eu somos derrotados, é porque o mundo produz espinhos e apoios. Mas o que a gente não pode perder é a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. A nossa fé vence o maligno. A nossa fé nos conecta com Deus. A nossa fé mantém nosso coração na palavra. A nossa fé mantém a nossa vida em santidade. A nossa fé mantém a nossa esperança daquele que vem, e ele vem e não tardará, e com ele vem a nossa vitória, vem a nossa coroa, vem o nosso galardão. Eu quero terminar dizendo que enquanto Timóteo vai para os nossos irmãos, eu fico imaginando que Paulo fica na angústia na volta do Timóteo. Quando Timóteo volta, ele chega para Paulo e diz assim: Paulo, a situação ela não está tão complicada assim não. Os irmãos lá estão sendo perseguidos. Eles estão sendo perseguidos pelos próprios irmãos, a própria família. Paulo vai dizer isso, que eles, os tessalônicos, eles se tornaram participantes da mesma graça, porque têm passado pelos mesmos sofrimentos que os irmãos da Judéia estão passando, porque eles estão sendo perseguidos pelos seus patrícios. O que ele quer dizer? Olha, lá na Judéia tem judeu perseguindo judeu, e aí em Tessalônica tem grego perseguindo grego. Então vocês estão dentro da mesma família. Porque, irmãos, às vezes, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a boa vida, as finanças, elas nos separam. Mas se tem uma coisa que nos une, é o sofrimento. Se tem uma coisa que nos une, é o sofrimento. E Paulo está dizendo, e aí Timóteo chega e fala: então, eles até estão sendo perseguidos, Paulo. Eles até estão sendo perseguidos, não pelos romanos e não pelos judeus, mas os próprios gregos estão perseguindo eles, Paulo. Talvez Paulo pergunte: mas e aí? Como é que eles estão lidando? Deixa eu falar uma coisa para você. Eles estão bem. Porque eles têm uma fé operosa. Glória a Eles Deus. têm uma fé trabalhadora, Paulo. Glória a Deus. E o que esses homens estão fazendo lá em Tessalônica, sabe o que ele está fazendo? Está sendo conhecido por todas as igrejas ao em volta. Eles não apenas estão sustentando a fé, mas eles estão espalhando a fé, eles estão propagando a fé, eles estão avançando a fé, Paulo. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você, não tenha medo de encarar dificuldades. Não tenha medo de entrar na luta para ajudar alguém. Sabe por quê? Porque às vezes a gente cria o pior cenário, mas
capítulos de Tessalônica, primeiro e segundo lugar, sabe por quê? Porque Paulo, não podendo esperar mais, enviou um jovem chamado Timóteo. Os irmãos conseguem perceber as riquezas que foram produzidas por um coração inquieto e amoroso? Irmãos, nós, eu e você entendemos claramente o que é que um coração inquieto e amoroso é capaz de produzir. Paulo não apenas investe na vida de um jovem missionário, dá a ele uma experiência nova, dá a ele uma função diferente, investe na vida de Timóteo. Paulo está enriquecendo a vida de Timóteo, mas não apenas a vida de Timóteo, ele está enriquecendo a igreja tessalônica, e não apenas a igreja tessalônica, ele descobre que a fé tessalônica está ecoando por toda a igreja de Deus conhecida. Todo mundo ouviu falar dessa igreja pequena, sofredora, perseguida, mas triunfante, proclamadora, sustentadora da fé. E agora, eu e você, mais de 2 mil anos depois, podemos ser edificados por essa história, porque é um homem de coração inquieto e coração amoroso, disposto a fazer o mal. Então eu quero dizer para você nessa noite, e para mim também, que eu me encaixo nessa palavra, que o que Deus deseja de mim e de você, a princípio, é um coração inquieto e amoroso, que não tem todas as respostas, que não tem todas as soluções, mas faz o melhor com o que tem. Crendo no Deus que tudo pode, Glória a Deus. crendo no Deus que tudo faz, crendo no Deus que tudo opera, e sabendo que esse Deus, ele não vai começar a trabalhar porque nós não entendemos. Quando Paulo envia Timóteo, ele percebe que Deus já estava lá. Eu fui expulso, mas Deus está lá. Eu fui embora, mas Deus está lá. Eu gosto da visão de João, na ilha de Patmos. Ele vai dizer que a visão inicial de Cristo, ele vê um homem com a cabeça branca como uma neve, os olhos como chamas de fogo, na sua boca vem uma palavra que é afiada como uma espada, e ele vai dizer que os pés dele brilhavam como de um latão polido, latão reluzente. Eu lembro que uma manhã de domingo, eu estava indo ministrar na igreja, no culto da manhã, e era um trajeto da minha casa até lá de 40 minutos. E era muito cedo, e naquela manhã, a Andréia não estava comigo, eu não lembro nenhum irmão comigo, eu estava sozinho no carro. E eu comecei a orar a Deus, de olho aberto, eu estava dirigindo, não vai fechar o olho, falando com Deus. E eu apresentando algumas dificuldades, algumas situações de algumas pessoas, de algumas igrejas, de alguns irmãos. E eu me lembro que Deus falou comigo claramente nesse texto. Eu me lembro que no caminho, eu orando pela vida de algumas pessoas, orando por algumas situações, Deus me lembrou que Ele é o Cristo de pé, de latão reluzente. Que pastores passam, irmãos passam, evangelistas passam, missionários passam. Se nós não passamos por uma questão de trânsito, de vontade de Deus, de um lado para o outro, nós passamos da vida para longe. Nós passamos, é verdade isso. Mas aquele que aonde chega, os seus pés fixam, porque é de um latão reluzente. Ninguém tira os pés de Cristo aonde Ele colocou os pés. Eles conseguiram expulsar Paulo, Silas e Timóteo, mas eles nunca conseguiram expulsar o Cristo que chegou naquela cidade. E a prova disso é que a fé daqueles homens não apenas estava intacta, ela estava crescendo e testemunhando por todo o mundo. Então, quando você começar alguma coisa por causa do coração inquieto e amoroso, sabe que antes de você, antes de mim, há um Deus que já trabalha por aqueles que nele esperam. Há um Deus que não dorme. O nosso Senhor, o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele não pisca, Ele não conselheja, Ele se mantém vivo. E Ele trabalha por aqueles enquanto eles dormem. Então, quando você
E eu pergunto, Senhor, como vai a sua fé? Não procure salvar apenas o seu trabalho, o seu relacionamento. Não procure salvar apenas algumas coisas que são importantes e devem ser salvas. Mas guarda o teu coração. Guarda a tua fé. Guarda, tem uma coisa que diz isso, né? Guarda o contato com o seu Salvador. Então, guarda o teu coração. Eu quero dizer que tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele recebe as saídas da vida. Então, guarda a tua fé, guarda a tua fé, porque é essa fé que vai te fazer vitorioso e vitoriosa no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós nos colocamos diante da tua presença em oração, em súplica, e Pai, nós entendemos que nem sempre nós temos todas as condições para ajudar, para resolver, mas nos dá um coração inquieto e amoroso para fazer o melhor, Senhor, que nós podemos dentro daquilo que está em nossas mãos. Às vezes é um pai que quer ajudar melhor o filho, é uma esposa que quer ajudar melhor a esposa, é uma esposa que quer ajudar melhor o marido, é uma irmã que quer ajudar um outro casal, uma família da igreja, é um obreiro que quer servir melhor, mas ele percebe que não tem os recursos, mas que o Senhor nos deu esse coração inquieto e amoroso para fazer o melhor dentro daquilo que temos, sabendo que antes de nós, há Deus que já está trabalhando, há Deus que já está operando, há Deus que está trabalhando no coração do filho, da esposa, do esposo, do irmão, da irmã, da igreja, do mundo, há Deus que nunca parou de trabalhar. Jesus vai dizer isso, meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. O Senhor continua trabalhando, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua falando no coração das pessoas. Pai, nós apenas queremos dar a nossa justa contribuição, fazer o melhor que temos, fazer o possível dentro de uma tarefa impossível, sabendo que Deus, Ele vai fazer, porque a Ele pertence o querer, a Ele pertence o efetuar, aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, que enquanto seus filhos edificam suas casas, seus lares, seus trabalhos, sua casa, seu ministério, que ao mesmo tempo a fé dos meus irmãos cresça, que elas não diminuam, que elas não esmoreçam. E Senhor, se nessa noite, por qualquer dificuldade, qualquer luta, a fé tem diminuído, tem se tornado pequena, eu oro que nessa noite, o Senhor, Pai, anime o coração, fortaleça a fé, porque é essa fé, Senhor, que nos fará vencer, e é essa fé, Senhor, que nos levará até a eternidade com o Senhor nosso Deus. Por isso, Pai, aumenta a fé, preserva a fé dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Amém. Nós já temos os avisos, recados. Nós teremos nosso culto de Santa Ceia às 19 horas. Então vamos fazer uma celebração linda ao Senhor, porque Deus, Ele é digno do nosso melhor. Então vamos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória com excelência. Então, não falte, esteja aqui, participe da ceia, é o mandamento do Senhor. E Jesus vai dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, guardar o mandamento é o sinal, é um vestígio do nosso amor ao nosso Deus. Então, esteja aqui, vamos celebrar a ceia do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Podemos orar para encerrar em nome de Jesus? Podemos? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado nessa noite, pela vida dos meus filhos, pela maneira graciosa que o Senhor nos trouxe paz e segurança. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estiveram. Oramos também por aqueles que não puderam estar aqui, alguns por motivo de trabalho, alguns de enfermidade, outros, Pai, até por desânimo, mas nós
apresentamos aqui aos irmãos pedindo fortalecimento, encorajamento à vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, o mesmo jeito que o Senhor nos trouxe paz, nos leve em paz, esse dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia. Assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre, todos juntos. Amém.